Se você está com a sua Bíblia aí, se não está, não tem problema, você pode acompanhar aqui conosco. Você vai abrir lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Obrigado, Nelson. A partir do versículo 1. Deixa aberto aí, Mateus 20, a partir do versículo 1. Quero que você imagine a seguinte situação. Pense aí em um certo dia você acorda bem cedo para trabalhar, prepara seu café de madrugada e às 6 da manhã você já precisa estar no trabalho. E lá nesse trabalho, debaixo de um sol quente, bem ardente, como é aqui no nosso Piauí, você passa ali o dia suando e carregando peso, sem descanso. E quando dá no fim do dia, você vai receber o seu pagamento. Imagine que você recebe por dia, né, o que nós chamamos de a diária. E você recebe. Esse pagamento ele foi combinado com o seu patrão. Você ia trabalhar um dia, ia receber aquele valor X por um dia. Mas, para sua surpresa, outras pessoas chegaram mais cedo, aliás, chegaram mais tarde que você. E ali já no pôr do sol, o tempozinho já estava frio, não estava tão quente, não pegou o mesmo sol que você pegou, não chegou nem a suar a camisa como você suou. E para sua surpresa, esses vão receber exatamente o mesmo valor que você vai receber. Na mesma hora o seu coração já começa a se agitar, você já fica inquieto e já se coça. Não, mas espera, isso não é justo. Eu cheguei aqui, foi cedo no trabalho, eu estou debaixo desse sol desde 6 da manhã, e o cara vem e vai ganhar do mesmo tanto que eu, sendo que ele já chegou aqui já tarde. Não. Então o seu senso de merecimento começa a pulsar no seu coração e você diz, eu mereço mais. Eu trabalhei cedo, desde cedo que eu estou fadigando, eu não mereço só isso. Então, o seu patrão olha para você e diz, por que você está irritado? Eu te dei aquilo que eu te prometi te dar. E eu dou o que eu dou ao outro não é da sua conta. Assim é o reino dos céus. O reino de Deus, meus irmãos, ele não está de acordo com a lógica dos homens. A lógica dos homens é, eu trabalhei muito, eu recebo muito. Eu trabalhei um mês, eu vou receber um mês fechado. O reino de Deus, ele não está de acordo com a lógica dos homens. Pelo contrário, o reino de Deus, ele desafia a nossa compreensão de mérito, de recompensas, de trabalho e salário. Jesus contou uma parábola bem parecida com essa história que eu acabei de falar para vocês, ensinando que Deus ele não age conforme o nosso mérito, ou pelo menos aquilo que eu imagino ser um mérito meu, mas sim, Deus age conforme a sua graça, de tal forma que a história vai dizer que os últimos, aqueles que chegaram tarde, serão os primeiros a receber. O texto diz assim, Mateus capítulo 20, a partir do verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para encontrar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhe disse, vão vocês também trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, às 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados. E lhes perguntou, por que vocês ficaram desocupados o dia inteiro? Eles responderam, ninguém nos contratou. Então ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros.
Chegando os que foram contratados às 5 horas da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e você nos igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo de trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém. Meus irmãos, alguns domingos atrás nós iniciamos novamente mais uma parte do Evangelho de Mateus, que começou lá no capítulo 19, se você folhear a sua Bíblia aí, a partir do versículo 3. Ali começou um novo momento do Evangelho de Mateus. O capítulo 19, essa parte nós iremos ver, vai até o capítulo 26. Então nós temos uma boa caminhada aí pela frente, e um dos principais pontos dessa estrutura é mostrar que Jesus, o Rei, ele está indo rumo à cruz. Eu diria que é um caminho sem volta. Ele está indo rumo à cruz e ele está determinado a ir para a cruz. Mas enquanto ele caminha rumo a Jerusalém, que é lá onde ele vai ser crucificado, cada passo que o Senhor Jesus dá é uma nova lição sobre o reino. Eu quero que você ouça, vou falar um pouquinho rapidamente, quais serão os próximos passos que nós iremos ver nesse pedaço que eu estou dizendo para você, que vai do 19 ao 26. Mateus capítulo 19 ao 26, Jesus revela para nós um reino que ele vai contra a lógica humana. Por exemplo, onde o casamento ele tem o seu devido valor. Capítulo 19, se você veio domingo passado, o Anderson trabalhou sobre isso. Aliás, domingo atrasado, o Anderson trabalhou sobre isso. O reino de Deus ele tem um valor completamente diferente daquilo que nós imaginamos. Por exemplo, os pequenos são exaltados e os últimos, eles vão vir a ser os primeiros. O maior, sabe quem é no reino de Deus? É justamente aquele que serve. Jesus também vai confrontar os líderes, a partir do capítulo 21, com vários debates e parábolas que atingem justamente o coração desses homens. Jesus vai fazer uns debates bem inteligentes e vai também fazer duras críticas à sua atual liderança, a liderança do seu tempo, com muitos reflexos para nós também hoje. Jesus vai mostrar que o sistema religioso, a fé daqueles tempos estava totalmente corrompida, a tal ponto que ele vai compará-la com uma figueira que está seca e morta, que não tem frutos. Isso aí lá para o capítulo 21. Vai mostrar também que o templo ele será destruído, pois ele também estava corrompido, o sistema religioso estava corrompido. E no meio de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, e vocês acompanharam aqui, Jesus ele vai instruir aos seus discípulos a respeito das últimas coisas e vai chamar eles para serem fiéis, aliás, para estarem alertas e fiéis. E tudo isso vai caminhar para um ponto principal. Qual é? A sua morte na cruz. E a morte de Jesus não é um fracasso nessa história, mas na verdade é a vitória de Deus. Tudo isso que eu falei, meus irmãos, vai do 19 ao 26. Nessa grande parte que nós iremos ver nos próximos domingos, algumas coisas serão enfatizadas aqui nas próximas pregações. Por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, que o reino de Deus, ele inverte alguns valores, onde aquele que serve, esse é o líder, onde aquele que é insignificante, na verdade, ele será exaltado, onde vai haver um julgamento sobre uma liderança que aparentemente parece ser fiel, mas não é fiel à liderança de Israel. Também nós iremos ver nos próximos episódios uma expectativa do fim, ou seja, um anúncio do fim, e nisso, onde Jesus está anunciando o fim, ele chama cada um de nós a ficar vigilante e à espera desse momento. E por último, um dos pontos também que nós iremos ver nas próximas mensagens,
o caminho para a cruz não é uma falha, mas na verdade ele faz parte de um grande plano de Deus. A morte do rei não é uma derrota, mas é um triunfo de Deus. Ok? Tendo visto isso, então, eu poderia resumir tudo isso do capítulo 19 ao 26 numa seguinte frase, que é o título do que nós iremos ver nos próximos episódios: a apresentação oficial e a rejeição do rei. Isso resume os capítulos 19 ao 26. A apresentação oficial e a rejeição do rei. Isso é apenas uma introdução, mas agora eu convido você a lançar os seus olhos aí sobre o capítulo 20, a partir do verso 1. O texto que nós acabamos de ler, não sei se você sabe, mas ele é uma parábola. Pelo seu início, nós podemos perceber que ele é uma parábola. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a... Toda vez que Jesus fala isso, lá no capítulo 13, está recheado desse pequeno trecho. O reino dos céus é semelhante a... O reino dos céus é semelhante a isso. O reino dos céus é semelhante àquilo. Meus irmãos, quando Jesus fala isso, era como se ele falasse assim: cara, o reino de Deus é como se fosse dessa maneira. Aí ele pega e vai explicar. Toda vez que ele vai dizer o reino dos céus é semelhante, ele está fazendo uma comparação. Ele vai contar uma história que ilustra o verdadeiro significado do que é o reino de Deus. É como se ele dissesse: o reino dos céus é dessa maneira. Eu vou contar uma história para vocês, preste atenção, porque é assim o reino de Deus. Então isso é o que nós chamamos de parábolas. As parábolas, meus irmãos, são pequenas histórias curtas, histórias bem comuns, com personagens e coisas comuns do seu tempo. Aquele que ouvia, automaticamente ele já percebia: rapaz, eu conheço essa história, já ouvi falar sobre isso. Então eram histórias simples, histórias curtas, que falavam sobre o cotidiano, como por exemplo, falava sobre agricultura, festas, relações familiares. As parábolas trabalhavam sobre negócios e assim por diante. Mas a parábola, apesar de ser uma história muito simples, ela aponta um significado muito grande. Nós que estamos lendo precisamos ter muita atenção, porque ela é simples, é uma historiazinha gostosa de você ler, até mesmo para as crianças, mas, para aí, ela não é apenas uma historinha bonitinha sobre um homem e mulher que estavam fazendo agricultura ou coisa do tipo. É uma história que tem um significado profundo por trás dessa história. Eu quero adiantar para você um detalhe. Nessa história que nós acabamos de ler, tem um protagonista principal e ele não aparece aqui na história. Você precisa olhar por trás do texto para identificar quem é o protagonista dessa história. Eu já quero adiantar para você, então, dar um spoiler. O protagonista principal dessa história é o próprio Deus. Deus está por trás dessa história que Jesus está contando. Guarde esse detalhe que daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então o versículo 1 começa assim: o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Jesus então conta uma história bem comum do seu tempo. A maioria das pessoas lá na Galileia viviam de agricultura, mas não apenas na Galileia, nas regiões também ali circunvizinhas de Jerusalém. Aqui diz que havia um proprietário, era um homem de muitas terras, e ele tinha uma plantação de uvas, que é uma vinha aqui. Quando chegou o tempo da colheita, que acontecia mais ou menos no fim do ano, por volta ali mais ou menos de setembro, quando chegou esse momento, era hora de contratar trabalhadores. O que ele faz? O texto diz que ele vai cedinho da manhã, lá na praça, apesar que não diz praça aqui, mas era onde pegava os trabalhadores. Havia o mercado central, no mercado central havia praças, não como essa que nós temos, mas era mais ou menos pontos de encontro, onde muitos homens ficavam esperando que alguém viesse lá e chamá-los para fazer algum tipo de trabalho. E esse era um momento muito bom, porque setembro era justamente o momento que mais tinha emprego. Era a época da colheita de uvas. E o texto nos diz no verso 2 que chegando lá, olha comigo, e tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Quando ele chega lá, então ele encontra algumas pessoas. Jesus, presta atenção, Jesus está contando uma história, veja só como vai se desenvolver a história. Esse homem sai cedo,
vai para a praça em busca de novos trabalhadores, ele tem uma urgência, ele precisa colher a sua plantação, ele vai, ele encontra alguns homens, quando chega lá, bem cedo, e é bem interessante, ele chega cedo e os homens já estão lá. Isso de certa forma parece que nos mostra que esses homens estavam precisando muito de emprego. O emprego lá naquele tempo, meus irmãos, as colheitas, elas começavam às 6 horas da manhã. Se começa às 6 da manhã, o cara tinha que estar lá pelo menos 5, porque senão quando os proprietários chegavam, já não tinha mais vaga, porque já tinha levado todo mundo. Então ele vai. Quando chega lá, ele combina com eles e vai mandá-los para a sua vinha. Mas antes de mandar para lá, o proprietário, ele faz um acordo. Olha, eu pago para vocês 1 denário. 1 denário, meus irmãos, seria o equivalente a um dia de trabalho, para um trabalhador comum, aquele sem instrução, sem estudo. Era um trabalhador braçal, poderíamos dizer assim. Você vai trabalhar? Quero. Pô, muito bem, eu pago 1 denário. Quem quer ir? Aí os caras subiu lá na carroça dele, e todo mundo ia para a roça colher as uvas. Mais um detalhe para você anotar e guardar. Já falei, o protagonista principal dessa história é o próprio Deus. Número 2, o acordo foi 1 denário por um dia de trabalho. Vamos ler agora os versos 3 e 5. Diz assim: saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhe disse: vocês também vão trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Na história que nós acabamos de ler aqui, contada por Jesus, aparece um novo detalhe. Se você pegou aí, o proprietário já chamou as pessoas para trabalhar, mas o texto nos diz que ele vai novamente. E o detalhe mais interessante aqui que você precisa pegar é o horário que ele foi. Diz que 9 horas da manhã, ninguém sabe que Jesus quis dizer, se ele estava voltando, ou ele precisou de mais pessoas, que parece que aqueles que ele levou não era o suficiente. Ele vai de novo na praça e contrata mais pessoas. E o detalhe, como eu disse, é o horário. São 9 horas da manhã. Pensa junto comigo, será se vale a pena? 6, 7, 8, já passou várias horas, eu vou contratar um cara agora, já é 9 da manhã. Vale a pena chamar uma pessoa para trabalhar nessa hora? Talvez você pense, pastor, pois eu tenho uma solução. É só eu pagar a meia diária para ele, está tudo certo. Isso é o que eu e você faríamos. Mas lembre, o reino de Deus não é segundo a nossa lógica, é muito mais diferente. Isso é o que nós faríamos, pagaríamos apenas meia diária, já que o cara começou às 9, o reino de Deus não segue o nosso padrão. O proprietário da vinha, após combinar agora um valor que ele diz que é justo, não diz quanto é, ele apenas diz assim: vou pagar para vocês o que for justo. Quem quer ir? E ele pega e chama outra remessa junto com ele. Agora nós pensamos, então agora já tem pessoa suficiente, eu acredito que o que ele tem já dá para poder colher as uvas. Será? Olha o que diz o capítulo 5, verso 5, a parte B, que diz assim: tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Aqui surge uma coisa bem interessante. Os últimos trabalhadores já foram contratados, mas aqui diz que ele vai de novo, e o horário é outro. Diz assim: perto do meio-dia e das 3 horas da tarde. Aqui eu acredito que surge uma pergunta, mas espera aí, ele não já veio aqui, chamou todo mundo e levou e diz: olha, pode vir, que eu vou pagar o que for justo. Quem é que quer ir comigo? Sobe lá na carroça e vai para a plantação de uva. Mas aqui o texto diz que tinha mais pessoas na praça, e eles estavam parados. Então surge algumas perguntas. Onde é que esses homens estavam quando o proprietário veio pela segunda vez e não encontrou? O texto não diz onde é que esses homens estavam, apenas diz que eles estavam lá. Tinha mais pessoas precisando fichar, mais pessoas precisando trabalhar. São perguntas válidas, porém, meus irmãos, tem um detalhe bem interessante. O texto aqui diz que é uma parábola. Lembra? Eu disse para vocês que parábola é uma história simples, curta, que fala de coisas do cotidiano, mas, grave isso, uma parábola não tem como propósito ser precisa nos seus detalhes. Ou seja, Jesus aqui está usando eu poderia dizer, de uma técnica de contar histórias.
ele não está muito preocupado com os detalhes. A pessoa pode ler aqui, mas espera aí. Esses homens apareceram da onde? Ele já veio 2 vezes? Eles estavam onde? Estavam em algum trabalho e agora, só agora que voltaram para a praça 3 horas da tarde? Então a parábola não tem propósito de ser específico. Uma história do começo ao fim. É uma história simples, mas que tem um propósito bem interessante. E esse propósito interessante que eu quero dizer para você é despertar em nossa mente alguma coisa sobre o reino de Deus. Então vamos voltar aqui para o texto, vamos continuar. Então, os últimos trabalhadores, como você pegou aí, eles foram contratados ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Não foi combinado o valor aqui. Não sei se você pegou, aqui não diz qual seria o valor que eles seriam pagos. A gente acredita que é a mesma coisa do versículo 4. O que diz lá no 4? E lhes disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Automaticamente, quando a gente lê, a gente pensa, então, esses últimos homens que foram trabalhados, eles vão receber o que é justo. E para mim e para você, qual é o conceito de justo? Eu vou pagar só meia. O cara já chega 3 horas da tarde, quer trabalhar, bora. Mas eu não vou dar o dinheiro tudo não, vou dar apenas uma parte, vou pagar apenas o equivalente ao tanto que você trabalhou, até porque dinheiro não nasce árvore. Isso é o que eu e você pensaríamos. Mas eu quero repetir novamente, o reino de Deus não é segundo a nossa lógica. Jesus, na verdade, está invertendo a ideia que os discípulos têm de mérito, de recompensa, de trabalho, de esforço e de um pagamento por causa disso. Grave esses detalhes, ele está invertendo a ideia que eles têm de recompensa ou mérito. E por falar nos discípulos, a essa altura do campeonato, eu acredito que ao ouvir essa história, os discípulos ali começam a pensar. Eu creio que já era hora de começar a refletir sobre algumas coisas a respeito do reino de Deus. Eles sabiam muito bem a questão de mérito, de trabalhar, de se esforçar e de ter uma recompensa por causa disso. Mas, novamente, Jesus quer aqui disparar um gatilho na mente deles para que eles entendam de fato o que é o reino de Deus. Mas vamos continuar, no final nós vamos entender mais sobre isso. No verso 6 diz assim: e saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados. E lhes perguntou: por que vocês estão desocupados também o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. Bem, conforme nós vimos aí, Jesus, aliás, o homem proprietário dá mais uma viagem. Parece que o que eles têm lá, as pessoas que estão trabalhando para ele, não é o suficiente. Então ele vai mais uma vez lá na praça contratar mais pessoas para a sua vinha. E o detalhe interessante aí, meus irmãos, que nós podemos pegar é o horário novamente que ele contrata essas pessoas. O texto diz que era 5 horas da tarde, ou seja, só tem agora 1 hora de serviço. Começava das 6 e até às 6 horas da tarde, ou quase à noite. Era 12 horas de trabalho. O cara era chamado 5 horas da tarde, era contratado, só tinha agora 1 hora de serviço. Bem, automaticamente nós já pensamos novamente, pois esse cara não vai ganhar nada, né? O cara trabalhou só 1 hora, quer ganhar muito? Não, não é assim que funciona. O reino de Deus não é conforme aquilo que nós entendemos sobre mérito e recompensa. Então o texto continua avançando. Deixe-me repetir novamente o final. Por que vocês estão desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então eles disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. Como eu disse, são 5 horas da tarde, só tem 1 hora de serviço. Esses homens estão ali desde cedo, não sei se o texto não diz a partir de qual momento eles estavam ali, mas diz que era 5 da tarde e até então ninguém tinha chamado ele. Pergunta: qual é a chance de alguém contratar um camarada como esse 5 horas da tarde, sendo que só tem 1 hora de serviço? A chance é praticamente zero. Certo estudioso falou que talvez esses homens foram contratados porque eram os menos qualificados. Aliás, eles não foram contratados porque eram os menos qualificados. O texto não diz, pode ser uma hipótese que Jesus está insinuando, mas o ponto central é
o proprietário chamou esses homens para trabalhar, mesmo eles sem merecerem, porque só falta 1 hora de serviço. Meus irmãos, essa história contada por Jesus, já nós vamos continuar, mas eu quero que você pense algumas coisas junto comigo agora. Essa história contada por Jesus, ela não apenas visa despertar a nossa imaginação. Não é apenas uma história bonita que você pode falar para as crianças: olha, Deus é bom, Ele chama as pessoas, não sei o quê. Havia um certo homem que Ele começou a contratar, você tem mais uma chance. Essa história, ela é muito mais do que isso. Essa história visa não apenas despertar a imaginação, como eu falei para você, mas ela também trata o coração de quem está ouvindo Jesus naquele momento, e hoje, você que está ouvindo o Evangelho. A compaixão do que esse homem aqui teve em dar uma oportunidade para esses trabalhadores que não mereciam, aponta para alguma coisa. Eu falei quem era o personagem no início, o personagem principal da história, que não aparece, mas está por trás do seu significado. O personagem é o próprio Deus dessa história. No início da mensagem eu falei que Deus é o protagonista principal dessa história intrigante, de um homem que sai em busca de trabalhadores e começa a chamar nos mais variados horários possíveis, e ele dá oportunidade até mesmo para aqueles que não mereciam, que eram os últimos a serem chamados. Meus irmãos, Deus ele faz coisas que são incríveis. Ele chama pessoas ainda jovens, Deus chama crianças, Deus chama pessoas já na mesma idade, na meia-idade, perdão. Há pessoas que são chamadas no último instante da sua vida, no último suspirar, eles são chamados por Deus. Há aqueles que são chamados ainda jovens, há outros que são chamados já na velhice. Mas o ponto é, cada um é chamado no tempo do Pai, e não é porque merece, é por pura graça. O reino dos céus, meus irmãos, como eu disse, não segue os nossos padrões de mérito, não, e graças a Deus, porque se o reino dos céus dependesse da minha ideia de merecer, ou da sua ideia de merecer, eu quero dizer essa noite que nós não estaríamos, não no final da fila, na verdade nós não estaríamos nem mesmo na fila. Se o reino de Deus dependesse de mim ou de você, você não estaria no final da fila, você não estaria nem mesmo em uma fila esperando ser chamado. Mas você ouviu do Evangelho um dia, e quando já não havia esperança, talvez você pensava, cara, não há esperança para mim. Um dia os seus ouvidos ouviram o nome de Jesus Cristo, e aí nasceu uma nova oportunidade para você. Os últimos se tornam os primeiros no reino dos céus, não porque eles merecem, não porque são bons, não pelos seus esforços, não é pelo tempo que nós temos de igreja, não é pela nossa aparência ou pela nossa capacidade. Os últimos são os primeiros, não por algo de bom que eles fazem. Os últimos são os primeiros porque eles têm um Senhor que é muito bom e os chama com graça e com compaixão. Os últimos são os primeiros, não por causa de algo bom que eles fazem, mas porque tem um Senhor que é muito bom e os chama por sua graça e por sua compaixão. Deus seja louvado por isso. Na segunda parte, eu quero ver com vocês agora, é o final dessa história intrigante que Jesus está contando aqui. A partir então do verso 8. Quando chega o final do expediente, o proprietário da vinha, ele faz o seguinte, ele chama o administrador, que era uma espécie de, para nós aqui seria como se fosse o encarregado, tem o dono da obra e tem o encarregado. Vamos chamar assim. Então ele chama o seu encarregado e dá a seguinte ordem. Aqui já são mais ou menos 6 e pouco da noite. Jesus quer que os seus discípulos percebam isso, então perceba isso também na história. Verso 8. Ao cair da tarde, que seria mais ou menos quase a noite, o dono da vinha disse ao seu administrador: chama os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Bem, como foi dito antes para você, esse texto ele é uma parábola. Deixa eu me repetir. Parábola é uma história simples, que em muitos momentos não necessariamente precisa. Todos os detalhes são importantes. Aqui na nossa cabeça, o que esse homem acabou de fazer aqui não faz sentido.
Imagine só, a pessoa trabalhar o dia todo no meio do sol, de repente chega um camarada ali já às 5 horas da tarde, ei, pai, tem vaga aí? Quero trabalhar. Tem, pode vir. Aí o cara vai trabalhar também. Quando chega na hora do pagamento, esse último que chegou vai receber a mesma coisa daquele que está lá desde cedo. Pense numa história que para nós não faz muito sentido. Mas como eu disse para você, o reino dos céus não segue a nossa lógica, não segue os padrões deste mundo. Jesus, ele foi, sem dúvida nenhuma, o maior contador de histórias e o maior pregador de todos os tempos. Ele fez isso aqui de propósito. Ele colocou os últimos como os primeiros, para que quando esses recebessem, aqueles que chegaram por último, aliás, que chegaram mais cedo, iam ver o pagamento que aqueles receberam e ia despertar no corações dele algumas coisas. Prepare-se que Jesus agora está preparando o nosso coração para o clímax, para o momento principal dessa história. Vamos acompanhar então, verso 9. Chegando os que foram contratados às 5 horas da tarde, cada um deles recebeu um denário. Bem, o fato do proprietário ter contratado pessoas no último minuto já é algo estranho para mim e para você. Não faz muito sentido ele contratar uma pessoa faltando só 1 hora de serviço. Mas o mais incrível foi o pagamento desses. Eles receberam um denário. Se você prestou atenção no que eu disse no início, um denário significa um dia de trabalho. A pessoa trabalha de 6 da manhã às 6 da noite, vai receber um denário. Era o pagamento mais justo que tinha para um trabalhador comum. Eles receberam o mesmo pagamento que aquela galera que chegou mais cedo, que está lá desde manhã, às 6 horas da tarde, ralando no sol quente. Meus irmãos, parando aqui, já podemos perceber uma coisa. Essa história está apontando para alguma coisa, para alguém, como eu disse, que está por trás dessa história. O significado aqui mostra que este patrão, este dono, é um homem muito generoso. Ele é generoso, ele paga além do que a pessoa merece. Guarde esse detalhe também, que daqui a pouco a gente vai desenvolver mais essa ideia. O patrão é alguém generoso, ele é alguém generoso. Jesus, então, surpreendentemente nessa história, ele diz para os seus ouvintes que aqueles que chegaram por último vão receber a mesma coisa de quem chegou primeiro. Vamos ler novamente. Ao chegarem os primeiros, chegando os que foram contratados às 5 horas da tarde, cada um deles recebeu um denário. 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Um denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra os donos da terra, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e você nos igualou a eles? Nós que suportamos a fadiga e o calor do sol. Basicamente eles estão dizendo: rapaz, isso não é justo. Eu não aceito trabalhar desde cedo e você vai pagar para mim a mesma coisa que essa galera que chegou agora, 6 horas da noite praticamente, está recebendo. Eu não aceito isso. Bem, nós podemos imaginar aqui o seguinte: a reclamação deles, de certo modo, faz sentido. O que aconteceu aqui, eu diria que daria muita confusão, até mesmo nos dias de hoje. Ora, mas se Jesus conta uma história dizendo que esses homens não gostaram do pagamento, eu digo para você que hoje também não seria diferente. A pessoa trabalhar apenas 1 hora e ganhar o mesmo tanto que o outro vai ganhar pelo dia inteiro do trabalho, isso daria confusão no primeiro século e daria confusão hoje também. Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Hein? O proprietário aqui pareceu uma pessoa injusta aos olhos desses homens. Eles estão dizendo: cara, isso não é justo. Eu estou aqui no calor do sol. Precisamos lembrar que a Palestina é tão quente quanto o Nordeste, ou talvez mais. É um lugar extremamente quente e era época de colheita. Realmente era escaldante o sol. Jesus quer que as pessoas percebam um detalhe. Então esses homens estão ali sobre um sol escaldante e eles recebem um valor que para eles é insignificante comparado a tudo que eles passaram no sol quente. Meus irmãos, no início dessa história,
nós vimos que o patrão ele fez um combinado. Vamos voltar lá para trás e ver que ele deixou bem certinho qual seria o acordo. Diz o seguinte lá no verso 3. Perdão, no verso 2. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Perceba então que aqui na história ele não foi alguém injusto. Ele deu o que ele prometeu. Ele contratou, olha, você quer trabalhar para mim? Quero. Eu pago 1 denário. Quem quiser ir, me acompanha. E os homens foram. E o texto diz que ele, de fato, eles receberam o valor que era devido. Ele não foi uma pessoa injusta. Mas a reclamação desses homens não era por injustiça. Se nós percebemos aqui o que está nas entrelinhas desse texto, na verdade aqui foi por causa de inveja. A inveja despertou no coração deles um sentimento de injustiça. Não, isso não é justo. Eu estou desde cedo no sol quente e essa galera chegou agora e está recebendo o mesmo tanto que eu. Eu não aceito de jeito nenhum. E essa era a reclamação. Mas o dono da vinha, ele deixa bem claro o que aconteceu e ele diz o seguinte: então o dono disse a um deles: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo de trabalhar por 1 denário? Pega o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Ele está dizendo basicamente o seguinte: cara, pega teu dinheiro, a gente combinou isso, está aqui, eu sei que você trabalhou desde cedo, eu fui lá te chamar, a gente combinou assim, está aqui, muito obrigado pelo seu serviço, tchau e até a próxima. Num bom português aqui para nós, ele está dizendo basicamente isso. Meus irmãos, as perguntas que o homem fez aqui, o proprietário, para os trabalhadores, elas têm um propósito também de despertar a nossa imaginação e mexer com o nosso coração. Vamos ler novamente as perguntas que ele faz para aqueles que estavam questionando. Você não combinou comigo de trabalhar por 1 denário? Pega o que é seu e sai daqui, pois quero dar a este último quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Em outras palavras, está dizendo: será que eu não tenho o direito de fazer o que quero com os meus bens, com o meu dinheiro? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? O problema não era a injustiça. Na verdade, o problema aqui, meus irmãos, era que eles não conseguiam aceitar o fato desse patrão ser uma pessoa generosa. A inveja despertou no coração deles um senso de injustiça, e isso fez com que esses homens não aceitassem o fato daquele patrão ser uma pessoa generosa. Eles receberam o valor que era devido, eles não saíram no prejuízo. Você vai trabalhar de 6 a 6, você vai receber o valor por um salário de 1 dia. Está aqui, muito obrigado. Eles não foram prejudicados, mas o coração tão duro que Jesus quer mostrar aqui desses homens é tão duro que eles não conseguem assentar o fato do patrão ser uma pessoa generosa com aqueles trabalhadores que não mereciam. Esse é o ponto. Eles chegaram 5 horas da tarde. Eles não mereciam ganhar 1 denário. Mas lembra? O patrão é uma pessoa generosa. Na primeira parte eu falei para você que a parábola tem como propósito mostrar Deus entre linhas no texto. Na primeira parte mostra que Deus é cheio de compaixão. Ele chama pessoas até mesmo no último instante, pessoas que não merecem, como você e eu, ele chama por sua graça, ele é rico em compaixão. Na segunda parte podemos ver agora que Jesus quer mostrar que Deus é bondoso, Deus é tão generoso que ele dá, não segundo os méritos, na verdade, ele dá mais, muito mais do que nós merecemos. Tem outra história na Bíblia que é bem semelhante a essa, nós não vamos ler, que é a parábola do filho pródigo. Creio que você conhece, que está lá em Lucas, no capítulo 5, onde um filho mais velho, que sempre trabalhou duro, sempre se esforçou, sempre honrou seu pai, ele foi um bom filho, mas ele nunca recebeu, digamos, um mérito por isso. Mas, de repente, em um belo dia, o filho mais novo ganha a sua herança, pega a sua herança e cai fora, e vai torrar tudo
nesse bom mundão que Deus criou. Mas ele volta um dia, ele se arrepende e volta. A história é bem interessante. E quando ele volta, o pai está no meio do caminho, com os braços abertos, esperando o filho voltar. Essa é uma bela história da bondade de Deus. Por outro lado, não podemos esquecer que gera no coração do filho mais velho inveja e ira por causa disso. Ele não consegue aceitar a bondade do pai e receber um filho que não merece o perdão do seu pai. E a moral dessa história está no verso 16, é a forma com que Jesus fecha tudo, está aí no verso 16, leia comigo. Assim, ou seja, como se você estivesse agora aplicando tudo isso, é a moral da história, assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Esta parábola, ela praticamente encerra da mesma forma que terminou o capítulo 19. Se você não lembra, volta uma página na sua Bíblia. No capítulo 19, verso 30, é bem semelhante, só que há uma inversão aqui das palavras. O capítulo 19 termina assim: porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Capítulo 19, verso 30. E no capítulo 20, verso 16, é quase a mesma coisa. O que está acontecendo aqui? É como se Jesus estivesse fazendo aqui um fechamento de uma grande história, que tem o começo e agora que finaliza com o mesmo aspecto. Os últimos serão os primeiros. Na primeira parte, meus irmãos, vemos o coração de Deus. É um coração cheio de compaixão. Ele chama até mesmo pessoas que são consideradas indignas, que não merecem uma segunda oportunidade, que estavam lá estavam lá às 5 horas da tarde, não mereciam trabalhar, mas Jesus diz: olha, o patrão foi lá e chamou essas pessoas, deu um emprego para elas, mesmo sem elas merecerem. Ou seja, isso revela o coração compassivo de Deus, que nos dá uma oportunidade quando ainda não há mais esperança para nós. Na segunda parte, então, mostrou a bondade de Deus e a sua generosidade, aonde ele chama aquelas pessoas que eram desprezadas e mais, dá além do que aquelas pessoas mereciam. Não por merecimento, não por dedicação, não porque trabalharam muito, até porque eles chegaram às 5 horas da tarde, mas eles ganham tão bem quanto os outros. Isso mostra que, meus irmãos, não é pelaquilo que nós fazemos. Como eu disse, essa segunda parte mostra a bondade de Deus. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu deixei de fazer, é por bondade de Deus que eu sou chamado. Meus irmãos, para finalizar, esta parábola mostra a compaixão e a bondade de Deus, que chama pessoas que não merecem, chama as pessoas no último instante de suas vidas, dar uma oportunidade para aqueles que não mereciam. Mas também essa parábola ensina 4 verdades que eu quero compartilhar com você aqui, e nós vamos orar no final. Primeiro, não podemos pensar, meus irmãos, e nem mesmo cogitar que eu mereça alguma coisa. A ideia desta parábola é para mostrar que eu não mereço. É pela bondade e pela compaixão de Deus. Não é pelo meu tempo de igreja, não é pelo aquilo que eu faço, não é pelo que eu canto, pelo que eu prego, se eu varro, não varro a igreja, não é pelo que eu me visto, não. É por pura bondade e compaixão. Número 2, segunda lição. Essa parábola nos ensina a não nutrir nenhum tipo de sentimento de orgulho em nosso coração. Nunca é pelo que eu fiz, mas é pelo aquilo que Deus faz por nós. Número 3, essa palavra me ensina a não fazer nenhum tipo de comparação com aquele que está servindo junto comigo. Meus irmãos, não devemos focar as nossas atenções em comparações com outros irmãos. Mas o irmão faz isso, eu também faço. Não é essa a ideia. Essa parábola me ensina a não fazer qualquer tipo de comparação. O foco ali é o patrão. Ele é compassivo, ele é generoso, ele é bondoso. E por último, meus irmãos, esta parábola aponta para Jesus também, de certa forma. Quando Cristo foi parar na cruz, os seus opositores olharam para ele e o viram como o último, como aquele que de fato foi derrotado. Mas quando ele ressuscitou, nos mostrou que de fato ele era o primeiro de todos.
O último, na cruz, ao morrer e ao ressuscitar, se tornou o primeiro de todos. Vamos orar. Deus é bondoso e cheio de compaixão. Senhor, essa intrigante história parece muito, Senhor, com a nossa história. Quando não parecia mais haver esperança para mim e para muitos que estão aqui, quando ninguém mais acreditava ou não parecia haver uma luz no fim do túnel, o Senhor nos deu uma oportunidade. Dos nossos ouvidos ouvir, Senhor, o nome do Senhor. Cada um aqui, meu Pai, tem a sua história, o seu momento com Deus, o seu momento contigo. Cada um aqui tem uma história para contar de como foi alcançado pela graça, pela bondade, pela tua compaixão, Senhor. Agora queremos te fazer um pedido, Senhor, muito especial. Ó Senhor, nos livra do orgulho que corrompe o nosso coração. Não permita, Senhor, que a gente venha achar que merece alguma coisa. Senhor, se esse pecado acontecer, tenha compaixão de nós, nos perdoa, Senhor. Porque de fato somos tolos e constantemente achamos que merecemos alguma coisa ou que temos direitos acima dos outros. Ó Deus, isso é um erro fatal. Que o Senhor nos perdoe, meu Pai. Nos livra do orgulho e nos dá um coração submisso, Senhor, a Ti. Ó meu Deus, tenha compaixão quando nossos pés se desviarem por vaidade, por pecado, os nossos pés se desviarem por causa do orgulho de nosso coração. Tenha compaixão, Senhor. E assim como há nessa parábola, o Senhor deu mais uma chance para aqueles que chegaram no último horário de trabalho. O nosso pedido, nos concede, Senhor, mais uma chance por Tua maravilhosa graça, quando nós fraquejarmos na fé. Em nome de Jesus. Amém.